Bom dia a cada um. Thank you for having me. It's nice to be back. Muito obrigado por me terem cá. É muito bom estar aqui de volta. I just want to thank each one that's involved with the children. Quero agradecer a cada um que está envolvido com as crianças. It's good to see them serving the older generation. Foi muito bom vê-los a servir a geração mais idosa. It's nice to be with each one here in the name of the Lord Jesus Christ. É muito bom estar aqui convosco em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. And we're going to consider God's word this morning. Vamos considerar a palavra de Deus esta manhã. And I want to read from the Gospel of John. Queremos ler a partir do Evangelho segundo São João, And chapter 4. capítulo 4. Now I want to give you a little bit of a test question. When I was here 2 years ago, Eu quero vos dar uma pergunta, vou fazer aqui uma prova rápida. Eu estive aqui há 2 anos, mais ou menos. I want to ask, does anybody remember what I spoke on? Eu quero perguntar se alguém se lembra do que é que eu falei. Anyone? Alguém? Looks like nobody remembers, but Parece que ninguém se lembra. I will remind you. Mas eu vou vos lembrar. I spoke on the crucified life, Eu falei sobre a vida crucificada, about dying to self. sobre morrermos para o nosso eu. And what was really nice to see about the children is them learning to become a servant. E o que eu gostei de ver nas crianças é que eles estão a aprender como serem servos. The Lord Jesus Christ said, the Son of Man came not to be served, but to serve. O Senhor disse que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. And today we live in a society that does not want to serve. Hoje nós vivemos numa sociedade em que ninguém quer servir o outro. We are teaching children to be all about themselves. A sociedade está a ensinar as crianças a se preocuparem consigo mesmos. But the Christian life is about dying to self and serving others. A vida cristã é sobre morrer para o nosso eu e servir os outros. So I was very pleased to see that the children are learning this at a young age. Então agradou-me muito ver que as crianças estão a aprender isto a partir de uma idade muito tenrinha. Because the culture is not teaching them this. Porque a sociedade não está a ensiná-los The isto. culture is teaching them it's all about themselves. A sociedade ensina que a vida é tudo sobre eles próprios. The school system teaches it's all about themselves. A escola ensina que eles é que são importantes, cada um. That the world is there to serve them. E que o mundo existe para servir a eles. But in the Christian life, you are here to serve others. Mas na vida cristã nós estamos aqui para servir os outros. And that's what the Lord Jesus Christ came to do. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio para fazer. Okay, we're going to now read from John chapter 4. Então vamos ler a partir do capítulo 4 de João. And I want to read from verse 5 Vamos ler a partir do versículo 5. down to the end of verse 14. So verses 5 to verse 14. Então João capítulo 4, versículos 5 até o versículo 14. João 4, versículos 5 até 14. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, a dádiva de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. So here the Lord Jesus Christ has to go to Samaria. Então aqui o Senhor Jesus Cristo teve que ir a Samaria. To meet a woman at a well. Porque ele queria encontrar-se com uma mulher neste poço. And he asked this woman to give him a drink.
Ele pediu a esta mulher por uma bebida, para beber. And she is surprised that he, a Jew, would ask of her, a woman, a Samaritan woman, a drink of water. E ela ficou surpreendida porque ele era judeu e estava a pedir a ela água, que era uma samaritana e era uma mulher. And notice verse 10. Vejam o versículo 10. It says, Jesus said to her, if you knew the gift of God. Ele disse a ela, se tu conheceras o dom, a prenda, a dádiva de Deus, You would have said to him, give me a drink. tu lhe dirias, dá-me a mim de beber. And he would have given you living water. E ele te daria água viva. So the Lord Jesus Christ has come to offer this woman a drink of living water. Então Jesus veio para dar a esta mulher água viva. And in verse 13 we read these words, the one who drinks of this water will never thirst again. E no versículo 13 nós lemos estas palavras, qualquer que beber desta água, verse 13, Sorry, verse 14. ok, versículo 14, desculpa, quem beber desta água nunca terá sede. They will never thirst again. Nunca vão ter sede outra vez. And so we want to ask ourselves, what is this living water? Então nós perguntamos a nós mesmos, o que é esta água viva? We know this, that it is a gift of God. We Nós read that in sabemos- verse 10. Nós sabemos isto, é um dom, uma prenda, uma dádiva de Deus. Vemos isso no versículo 10. And at the very end of verse 14, we find out what this living water is. E ao fim do versículo 14 nós descobrimos o que é esta água viva. The living water is everlasting life. A água viva é vida eterna. Eternal life. No one will ever thirst who partakes of this living water. Vida que dura para sempre. Ninguém nunca mais vai ter sede com esta água. So the Lord Jesus here offers her a gift, the gift of God, he says. Então aqui Jesus está a oferecê-la uma prenda, uma dádiva que vem de Deus. And he just tells her all you have to do is accept the gift. E ele disse a ela tudo o que ela tinha que fazer é aceitar esta dádiva. Okay, now we're going to go over to the book of Romans. Agora vamos saltar para o livro de Romanos. And I want to read from chapter 5, Vamos para o capítulo 5, Romans chapter 5. Romanos 5, And we're going to start at verse 15 and we'll read to verse 18. e nós vamos ler a partir do versículo 15 e vamos ler até o versículo 18. Portanto, Romanos 5, versículos 15 a 18. Mas não é assim o dom, ou a dádiva, prenda, gratuita, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só acto de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. In these 4 verses, I don't know if you noticed, Nestes 4 versículos, não sei se vocês repararam, but Paul talks about the gift 5 times. Paulo fala sobre o dom ou a prenda 5 vezes. So if you have a pen, I'd like you to underline that in your Bible. Se tiverem algo com que escrever, eu acho bom sublinharem essas 5 vezes que dom é mencionado. 3 times he calls this gift a free gift. E 3 dessas 5 vezes, Paulo refere a esse dom como sendo gratuito. Now, don't you think that's a redundant term? Não acham que ele está a ser redundante, repetitivo demais? A gift by definition is free. Porque uma dádiva, por definição, já é gratuita. But the Holy Spirit does not want us to be confused. Mas o Espírito Santo não quer que ninguém se confunde. And so in God's inspired word, it puts the word free. Então, da palavra inspirada por Deus, ele lá acrescenta a palavra gratuita. It's absolutely free. É completamente gratuito.
It costs you nothing, vai-lhe custar nada, but it costs God everything. mas custou a Deus tudo. It cost God His only Son on the cross to pay for your sin. O custo para Deus foi o seu filho morrer na cruz pelo teu pecado. But eternal life is offered to each one as a free gift. E agora a vida eterna é oferecida a cada um como uma dádiva gratuita. Let's go now to chapter 6. Vamos para capítulo 6 And we're going to read verse 23 together. e vamos ler o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Let me just give a quick explanation. Para quem não sabe, a palavra dom é uma palavra antiga, quer dizer prenda ou dádiva, ou presente para quem é do Brasil. É isso que quer dizer a palavra dom. Okay? All right. We have an archaic word for gift, so I just wanted to explain that. Okay. So here in verse 23 we see that there are wages that occur. Então aqui neste versículo nós vemos que há salário. When you go to your workplace, you will get a wage for doing the work you do. Quando nós vamos para qualquer emprego, nós vamos receber salário como recompensa do trabalho que nós fazemos. Your employer will pay you. O vosso empregador vai lhes pagar. And here we see that the wages of sin, when someone sins, the payment is death. E aqui nós estamos a ver que para aqueles que pecam, que fazem pecados, há salário que vão receber e esse salário é a morte. That is eternal separation from God. Isto é separação eterna de Deus. But then we see a contrast in this verse. Mas também vemos aqui contraste. Notice the little word but. Vejam essa palavra pequenita, mas. The word but acts as a hinge. Aqui a palavra mas age como se fosse uma dobradiça. It's contrasting one thing with another. Está a contrastar uma coisa contra outra coisa. And it says, but the gift of God Então diz, mas o dom gratuito de Deus is eternal life. é a vida eterna. You remember the Lord Jesus Christ talked to the woman and he said, do you know if you knew of the gift of God? Lembra-se quando Jesus disse àquela mulher, se tu soubesses do dom de Deus? Here we read, the gift of God is what? Eternal life. Aqui nós lemos claramente, o dom de Deus é a vida eterna. In Christ Jesus our Lord. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. It's absolutely free. E é absolutamente gratuito. It costs you nothing, Custa-lhe nada, but it costs God everything. mas custou a Deus tudo. It cost him heaven's best, Custou a Deus o melhor que ele tinha no céu, his son, o seu filho, to die for you. morrendo por ti. Let's go now to the book of Ephesians, Vamos para Efésios and we're going to read from chapter 2. e vamos ler a partir do capítulo 2, Efésios 2. Ephesians chapter 2, and I would like to read verses 8 and verse 9. Eu gostaria de ler versículos 8 e 9, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom, dádiva, prenda de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. So here Paul tells us very clearly that it is by grace that we have been saved. Então Paulo aqui diz claramente que é pela graça que nós somos salvos. And we receive God's grace through faith. E nós recebemos essa graça de Deus pela fé. It's nothing that we can do in ourselves. We can't work for it. Não há nada que nós podemos fazer em nós mesmos. Não se pode trabalhar para alcançar esta dádiva. Notice he says it's the gift of God. Vejam bem o que ele diz. É dom, é uma prenda de Deus. At the end of verse 8 he says it's the gift of God. E ao fim do versículo 8 ele relembra, é dom de Deus. The Lord Jesus, remember he talked to that woman at the well and he talked about knowing the gift of God. Lembra-se que ele falou sobre isto à mulher samaritana no poço, que era dom de Deus. He said this is a free gift. Ele disse, é uma dádiva gratuita. That gift is eternal life. E essa dádiva é vida eterna. Notice verse 9. Vejam o versículo 9. He says this gift is not of works. Diz que esta dádiva não vem das boas obras. Because if it was, then people could boast. Porque se fosse de boas obras, quando chegassem ao céu, as pessoas podiam gabar-se de si mesmas. But God will allow no one to boast in his presence. Mas Deus não vai permitir que ninguém possa gabar-se na sua presença.
And yet many people today are trying to attain this gift by works. Mas infelizmente muitas pessoas hoje querem alcançar a vida eterna com as suas boas obras. But the scriptures tells us it's not of works. Mas as escrituras dizem que não é pelas boas obras. Today there are many people in the church, Hoje há muitas pessoas na igreja, and they are listening to a man stand up here eles estão a ouvir algum homem em frente ou atrás do pódio, who's telling them it's of good works. They got to live a good life. e esses homens estão a dizer à sua audiência que a salvação é através de boas obras e que eles têm que viver uma boa vida. They got to pay, pray, and attend. As pessoas têm que pagar, têm que orar e têm que assistir às reuniões. They got to do their best. Têm que fazer o melhor deles. This is nothing but a lie from Satan. Isto não é nada mais do que uma mentira a partir de Satanás. You know, as I've traveled through Portugal, I know Portugal is very influenced by the Roman Catholic Church. Enquanto eu tenho viajado aqui em Portugal, eu tenho visto que Portugal é muito influenciado pela Igreja Católica Romana. But I want you to look at this word. Mas eu quero que vocês olhem para a palavra de Deus. This book here. Este livro aqui. The Pope does not know what he's talking about. O Papa não sabe de que fala, Neither does the bishop, nem o bispo, or the priest, ou os sacerdotes, or many cardinals. ou os cardinais. They are lying. Estão a mentir. This is very serious. Isto é muito sério. To pervert the word of God. Perverter a palavra de Deus. See, historically, the church, the Roman Catholic Church, did not want the people to have this book in their own hand to read it for themselves. Historicamente, a Igreja Católica lutou muito para que o povo não pudesse ter a palavra de Deus nas suas mãos. See, but when you can find for yourself and read for yourself, you'll come to the truth. Porque quando alguém tem a Bíblia e lê a Bíblia por si mesmos, eles vão chegar à verdade. The Lord Jesus Christ said very clearly that eternal life is a gift of God. O Senhor Jesus Cristo disse muito claramente que a vida eterna era uma dádiva gratuita de Deus. It's absolutely free. É absolutamente gratuita. And it's not of works. E não é das obras. No matter what any man says. Não importa o que diz qualquer homem. If it's the Pope himself Mesmo o sumo sacerdote da Igreja Católica Romana, perverting the word of God. que está a perverter a palavra de Deus. So let's keep looking. Então vamos continuar a procurar nas Escrituras. We're going to go to the book of Revelation. Vamos para Apocalipse. And what I'm here to show you is very clearly from the Bible that eternal life is a free gift. E eu vou-vos mostrar muito claramente a partir da Bíblia que a vida eterna é um dom gratuito. And the Bible is very clear about this. A Bíblia é muito clara sobre isto. Okay, we're going to read from Revelation chapter 21. Vamos ler a partir do capítulo 21 And I want to read verse 6. e vamos ler o versículo 6. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21 e versículo 6. E diz assim: E disse-me mais, está cumprido. Jesus a falar: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. The one here that we read about who is the Alpha and Omega, Este que está aqui a falar, que diz que é o Alfa e o Ômega, the one who is the beginning and the end, esse que é o princípio e o fim, is none other than the Lord Jesus Christ. é o Senhor Jesus Cristo. And he says these words, I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. E ele diz que eu darei da fonte da água da vida de graça. Notice it is without cost. Vejam que é sem custo, sem preço. He will give it freely. Ele dará de graça. But many today say it's not free. Mas há muitos hoje que dizem, não é de graça. Eternal life has to be earned. A vida eterna tem que ser merecida. They are lying. E estão a mentir. See, you cannot buy eternal life. Não podes comprar a vida eterna. You can't earn eternal life. Não podes merecer a vida eterna. It's not for sale. Não está à venda. You don't deserve eternal life, Tu não mereces a vida eterna. but it's offered freely because of God's grace. Mas é oferecido gratuitamente pela graça de Deus. See, God loves every single human being. Estão a ver, Deus ama a todo o ser humano. And he sent his son to the cross to die for every single person on the planet. E ele enviou seu filho à cruz para morrer por cada pessoa neste planeta. And because Christ has done this, he is able to offer eternal life freely to all who will accept him. Porque Cristo fez isto, ele agora pode oferecer gratuitamente a salvação a qualquer que queira aceitar. By faith and faith alone. Por fé e por fé somente. And yet there are many people who are saying it's not by faith alone, it's by faith plus my works.
Mas há muitos que estão a dizer, não é por fé somente, é por fé mais boas obras. They are confusing people, Eles estão a fazer as pessoas confusas, and they are mixing things up. estão a misturar muita coisa. They are saying that man must do his part. Estão a dizer que o homem tem que fazer a sua parte. But the Lord Jesus Christ, when he hung on the cross, said, "It is finished." Mas quando Cristo estava pendurado na cruz, ele disse, está consumado, está acabado. For you to try to do your part is an insult to God. Quando nós tentamos fazer a nossa parte, estamos a insultar a Deus. It's like having a master painting, É como tendo uma mestre de arte, uma pintura. something like Leonardo would paint. Vamos dizer que é uma das pinturas de Leonardo da Vinci. And Leonardo does a masterpiece, but you come and you look at the piece and you say, he missed some painting strokes here, I must do it. Nós olhamos para essa pintura e pensamos, eu acho que eu sei mais do que o Leonardo. Eu vou buscar um pincel e vou pintar aqui algumas coisas, acrescentar, porque ele faltou aqui alguma coisa. That's an insult to Leonardo's work. Isso é um insulto à obra do Leonardo da Vinci. It's a finished painting. A pintura está acabada. And for you to add your brush strokes is an insult. E tu acrescentar umas pinceladas é um insulto. And yet many people today are seeking to add their part Mas muitas pessoas querem acrescentar a sua parte ao que Deus já fez. to something that is absolutely free, É algo que é absolutamente to a gratuito. work that is actually finished. Uma obra que está completada. Christ said on the cross, "It is finished." Jesus disse na cruz, está consumado. And we don't want to add our own doing. E nós não queremos acrescentar nada da nossa parte. Let's now turn to the last chapter, chapter 22, Vamos para o último capítulo do Apocalipse, capítulo 22. and I want to read verse 17. E vamos ler o versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17, lá no fim da Bíblia. E diz assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Here, John records these words. Aqui João está a registrar estas palavras. 3 times we read the word come. E vemos aqui 3 vezes a palavra vem. Come and partake of the water of life freely. Vêm e tomam da água da vida gratuitamente. God is pleading with men and women Deus está aqui a rogar aos homens e às mulheres to come and partake of eternal life para virem e tomarem da vida eterna freely. gratuitamente. And I think that we have today many who do not want to accept this. Mas infelizmente hoje há muitos que não querem aceitar isto. They want to do their own goodness, Querem fazer a sua própria bondade and they're insulting God. e estão a insultar a Deus. I want you to think of those words 3 times about coming. Quero que vocês pensem muito bem que aqui temos a palavra vem ou venha 3 vezes. The Lord Jesus pleading with men and women O Senhor Jesus a rogar aos homens e às mulheres to come and receive eternal life para virem e receberem a vida eterna freely. gratuitamente. I want you to think about that for a moment. Pensam nisso durante um momento. There's only one person in the universe that is offering eternal life, Há só uma pessoa em todo o universo que pode oferecer a vida eterna. and he can offer that because he is alive today. You see, he died, but he is risen again. Ele consegue oferecer isto porque ele está vivo hoje. Ele morreu, mas agora está vivo. Muhammad can't offer you eternal life. He is dead. O Maomé não pode vos oferecer vida eterna. Ele está morto. Confucius can't offer you eternal life. He is dead. Confúcio também não vos pode oferecer vida eterna. Ele está morto. Allah can't offer you eternal life because he is not real. O Alá não pode vos oferecer vida eterna porque ele não é verdadeiro. He does not exist. Ele não existe. But Christ can offer eternal life because he is alive today. Mas Cristo pode vos oferecer vida eterna porque ele está vivo hoje. See, the cornerstone of Christianity is the resurrection of Jesus Christ. A pedra de esquina do cristianismo é a morte do Senhor Jesus Cristo. So you say to me, Andrew, well, that's in the New Testament. Nós podemos dizer, André, eu disse a pedra de esquina era a morte, mas é a morte
e a ressurreição do Senhor Jesus But I'm Cristo. going to show you it's also in the Old Testament. Alguém pode dizer, isso é só no Novo Testamento, mas eu vou vos mostrar que também é no Velho Testamento. See, this verse here should cause us to think of another verse. Porque este versículo aqui deve nos fazer pensar de outro versículo. And we're going to go to the book of Isaiah. E nós vamos então para o livro de Isaías. And we're going to see that it's the same gospel. E vamos ver que é o mesmo evangelho. And I want you to notice the allusion in John's gospel to this verse in Isaiah chapter 55. E vamos ver aqui uma alusão de João. Alusão quer dizer uma referência a algo sem dizer diretamente. Ele está a fazer uma alusão deste versículo em Isaías. We're going to read Isaiah chapter 55 verse 1. Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor. Aqui diz o vós. Falta aqui um acento. Deve ser ó vós. Deve ter aqui um erro. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Did you notice that Isaiah says come? Vejam outra vez aqui Isaías a dizer vem. He says come 3 times. Ele também diz vem 3 vezes. That's what John said in Revelation chapter 22. É o que João disse em Apocalipse 22. He says come to the waters, Diz vem às águas, you who are thirsty. vocês que têm sede. Come buy without money and without cost. Vem comprar sem dinheiro e sem preço. Something that does have no cost is absolutely free. Algo que não tem preço é absolutamente gratuito. And yet we still have people that don't understand this simple truth. E mesmo assim há pessoas que não compreendem esta verdade tão simples. People receive eternal life through faith and faith alone. As pessoas recebem a vida eterna pela fé e pela fé somente. And yet Satan seeks to confuse and blind people's minds. Mesmo assim, Satanás tenta confundir as mentes das pessoas. He seeks to get men to try their best, Ele tenta que o homem procure fazer o seu melhor, add their own works. acrescentando as suas próprias boas obras. And there are many people today in church, E há muitas pessoas na igreja hoje em dia and they're on their way to hell. que estão em caminho do inferno. They think they're doing good. Pensam, eu estou a fazer bem. Maybe they'll make it, Talvez vou conseguir alcançar o céu, but they're not sure. mas não têm a certeza. And that's because they do not rest on the promise of God through His Son Jesus Christ. Isto é porque eles não estão a descansar na promessa que o Senhor Jesus Cristo fez. The Lord Jesus Christ in John 4 promised the woman eternal life. Em capítulo 4 de João, Jesus prometeu àquela mulher a vida eterna. And He promised her that the water that He offered, she would never thirst again if she partook of it. E ele prometeu a ela que se ela bebesse da água que ele oferecia, que ela nunca mais teria sede. Never thirst again. Nunca teria sede. Are you thirsty? Tens sede? Did you have a moment in your life when you partook of the water of life? Tens algum momento na tua vida em que tu tomaste da água da vida? That you accepted who Jesus Christ is? Em que aceitaste quem Jesus Cristo verdadeiramente é? That He is God become a man? Que ele é um homem, Deus feito homem? That He died on the cross for your sin? Que ele morreu na cruz pelo teu pecado? And that He was raised again? E que ele ressurgiu? And because He is raised again, He can offer eternal life. E porque ele ressurgiu, ele agora oferece a vida eterna. No one else can do this. Mais ninguém consegue fazer isso. Not one person. Nenhuma pessoa. And you might ask to me, but Andrew, doesn't the Bible talk about works? Mas André, a Bíblia não fala das boas obras? So I want to go to what is the biggest defense of the Roman Catholic Church. Então, eu quero agora investir algum tempo no que é a maior defesa que a Igreja Católica Romana tem em prol de boas obras. And we're going to look very carefully at the book of James. E nós vamos olhar agora muito cuidadosamente ao livro de Tiago. And I want to read from James chapter 2. Eu quero ler a partir de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. And we're going to read James chapter 2. Então vamos ler Tiago, capítulo 2. Verses 14 to verse 26. E vamos ler versículos 14 a 26. Tiago, acho que é o 8º livro do fim. Vamos ler o capítulo 2
e vamos ler do versículo 14 até o versículo 26. Okay, you can read, Peter. This is what the Roman Catholic Church uses to defend their position. Esta passagem é o que a Igreja Católica usa para defender a sua posição. But I'm going to show you this morning how they do not understand the book of James. Mas eu vou-vos mostrar esta manhã como eles não estão a compreender esta passagem como deve ser. Okay, Então vou, you can read from verse 14. então eu vou ler versículos, portanto, Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Aqui refere-se às boas obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, acantai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as boas obras, ou as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demónios creem e estremecem. Mas ao homem vão, e no inglês diz ao homem tolo, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Okay. We were listening to the children, Nós estamos a ouvir as crianças and they were telling us about studying the Word of God. e elas estavam a falar sobre estudando a palavra de Deus. I was very pleased in what they were learning. Eu estava muito agradado pelo que eles estão a aprender. Everything they said up here, you'll never hear in a Roman Catholic church. Tudo o que eles disseram aqui em cima, nunca vão ouvir numa igreja católica romana. In fact, you won't hear that in a lot of churches. De facto, não vão ouvir isto em muitas igrejas. So when we come to a book in the Bible, Então, quando nós chegamos a um livro da Bíblia, we want to ask ourselves a question. queremos fazer a seguinte pergunta. Who is the writer writing to? A quem está este autor a escrever? This is a very, very important question. É uma pergunta muito importante. And what I want to show you in the handout you will get Eu quero mostrar-vos, e vão ver isto na fotocópia que vão receber, is who James is writing to. é ver quem é a audiência para quem Tiago está a escrever. Now, the Roman Catholic Church would try to tell you that he's writing to everybody. Agora, a Igreja Católica Romana vai vos dizer, Tiago está a escrever para todos. But they have not done their Bible study. Mas eles não estudaram a Bíblia como deve ser. So on the very first page of your handout, Então, na primeira página destas fotocópias, you'll see the first question, who is James writing to? vão ver a primeira pergunta, Tiago está a escrever a quem? And then what I'm going to list is the evidence for who James is writing to. E depois temos aqui uma lista que é a evidência para nós vermos para quem ele está a escrever. 15 times James calls his readers brethren, my brethren. 15 vezes Tiago refere-se à sua audiência como sendo meus irmãos. 3 of those times he tells them my beloved brethren. E 3 dessas vezes ele refere a eles como meus amados irmãos. And then he tells us a few other things E depois ele diz várias outras coisas about his readers. sobre a sua audiência. He says this in the second line after I've listed all the verses. Depois desta lista, vejam a segunda linha aqui, He says this, of his own will he brought us forth. que é Tiago capítulo 1, versículo 18, e ele escreveu, segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele nos gerou. And he brought us forth by the word of truth. Ele nos gerou pela palavra da vida. Notice that James includes his readers and himself. He says he brought us
forth. Paulo diz nos gerou. Ele está a incluir a si mesmo com os seus leitores. Now, this word brought should have cause us to remember. Agora, esta palavra gerou deve nos causar lembrar de outra coisa. It should cause us to remember what it says about Mary. Deve nos fazer lembrar algo sobre Maria. And it says about Mary, she brought forth her firstborn son. Diz sobre Maria que ela gerou o seu primogênito. And it says about Elizabeth that she brought forth a son. E Elizabeth também, a palavra de Deus fala sobre ela também gerar um filho. When it talks about being brought forth, it's talking about natural birth. E quando fala de gerar, e a nossa Bíblia portuguesa usa diferentes palavras, deu à luz, teve um filho, mas na língua original é gerar, e isto fala sobre haver uma nova vida. The baby is coming through the birth canal and coming out into the world. Este bebê sai da mãe e entra no mundo. And here James is talking about spiritual birth. E aqui Tiago está a falar sobre o nascimento espiritual. Right in chapter 1. Logo ali no capítulo 1. Right at the beginning of his epistle. Logo no princípio da sua epístola. He says he brought us forth by the word of truth. Diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade. You remember what Paul says to Timothy? Lembram-se o que Paulo disse a Timóteo? He says we are to rightly divide the word of truth. Fala que nós devemos de corretamente dividir, em português é manejar, no grego é dividir a palavra da verdade. What is the word of truth? O que é a palavra da verdade? The Bible. A Bíblia. You know what Paul also says? Sabem o que a Bíblia, o que Paulo também diz? Faith comes by hearing, A fé vem pelo ouvir and hearing by the word of God. e ouvir pela palavra de Deus. The word of truth is the word of God. A palavra da verdade é a palavra de Deus. Notice what else James says. Vejam o que Tiago diz mais. He says, do you not think the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealousy? Ele diz em capítulo 4, 5: Ocudais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Notice that James' readers are indwelt by the Spirit of the living God. Vejam que os leitores de Tiago estão habitados pelo Espírito Santo. So James is talking to Christians. Então, Tiago está a falar a crentes. He has a very narrow audience. Ele tem uma audiência muito específica. He's not just talking to any and everybody. Não está a falar a qualquer pessoa ou a todos. He's talking to those who have trusted in Christ. Ele está a falar a pessoas que confiaram em Cristo Jesus. Okay, so now we're going to go back to verse 14. Então voltamos ao versículo 14 do capítulo 2. And I want to look at, actually we're going to go to verse 17, Peter. Desculpem, vamos para o versículo 17. And verse 20. E depois vamos soltar para o versículo 20. In these two verses, E estes dois versículos, we hear this word that faith, if it does not have works, is dead. e nós vamos ouvir esta expressão várias vezes, que a fé sem as obras é morta. James says this twice. Ele vai dizer isto duas vezes. So what does he mean by dead? Então o que é que ele quer dizer com a palavra morte? This is a lot of confusion here. Há muita confusão sobre isto. So on the second page, I have a chart, Então na segunda página vão ver aqui uma tabela. and this chart is having the 7 different ways that Scripture uses the word dead. E aqui nesta tabela nós temos como as Escrituras usam a palavra morte, e temos aqui 7 maneiras em que as Escrituras usam a palavra morte. And we're going to think about this word a little bit. E nós vamos ponderar um pouco sobre esta palavra. The word dead is not a synonym. A palavra morte não é sinónimo. It's not a synonym for fake. Não é um sinónimo para It's algo It's fraudulento. not a synonym for what, false Não é sinónimo para algo que é falso or for counterfeit ou fraudulento, or spurious. ou algo temporário. Okay? So I want to show you what the word dead means in the Eu context. quero vos mostrar o que é que morte quer dizer aqui dentro do contexto. And I'm going to give you a few examples. Eu vou vos dar também alguns exemplos. Now, let's suppose that Carlos invites myself and Peter over for lunch. Vamos pressupor que o irmão Carlos nos convida, eu e o Peter, para almoçar. And I'm at Carlos' house and I see a nice plant.
Eu estou na casa do irmão Carlos e eu vejo uma planta muito bonita. And I say to Carlos' wife, that is a very nice plant you have. Eu digo à esposa do Carlos, olha que flor tão bonita que tem aqui. And she says to me, Andrew, the plant is fake. E ela me diz, Andrew, essa planta é falsa. It's not real. Não é verdadeira. If she tells me that the plant is not real, she tells me one thing. Se ela me diz que a planta não é verdadeira, é artificial, isso é uma coisa. But if she tells me the plant is dead, she's told me something completely Mas different. se ela tivesse-me dito a planta está morta, isso significa uma coisa completamente diferente. The word dead means it presupposes it was once alive. Quando nós falamos de algo morto, isso pressupõe que antes estava vivo. Do you notice that? Vocês reparem nisso? That the word dead means something was once alive? Quando falamos de algo morto, isso significa que antes estava vivo. If I went and said that somebody had died, Se eu falar de alguém que morreu, it presupposes they were once alive. todos vão pressupor que estou a falar de alguém que antes estava vivo. Something that is false or fake was never alive. Mas algo falso ou fraudulento não tem nada a ver se estava vivo ou não. And yet there are many people who are trying to twist the word dead. Mas há muitos que estão a tentar distorcer o sentido da palavra morto aqui. If I took you to the Roman Catholic Church, Se eu vos levasse a uma igreja católica romana and I said to you, I want you to look at all these dead statues, e eu vos disser, olhem para estas estátuas mortas, you would think I would have 3 heads. pensariam que eu tinha 3 cabeças. The statues were never living. As estátuas nunca foram vivas. We don't talk about dead statues. Nós não falamos de estátuas mortas. When we talk about something that is dead, it presupposes it was once alive. Quando nós falamos de algo morto, nós queremos dizer que isso antes era vivo. Let me give you another illustration. Vou dar outra ilustração. I had a good friend who's a missionary in Africa. Eu tenho um bom amigo que é missionário na África. And at the height of COVID, he came back to Canada and he was passing through my city. E no meio de Covid, ele voltou ao Canadá e ele estava a passar pela minha cidade. And I asked him, have you ever seen Niagara Falls? Eu perguntei a ele, tu já viste as quedas grandes de Niagara? And he said, no, he'd never seen Niagara Falls, even though he lived in Canada for many years. Ele disse, olha, apesar de eu ter vivido no Canadá há muitos anos atrás, eu nunca vi as quedas de Niagara. So I decided to take him to Niagara Falls. Então eu decidi, vou levá-lo a ver essas quedas. And if you come to Canada, I will take you to Niagara Falls. Eu tinha dito a ele, se tu voltares a Canadá um dia, eu vou-te mostrar as quedas ou cataratas de Niagara. It's something to see. É algo para ver. I've been many times to Niagara Falls, Eu já fui lá muitas vezes. but this time something was very different. Mas desta vez, quando o levei para lá, This estava was- muito diferente. This was right in the midst of COVID. Mesmo no meio da pandemia. And I said to him about half a dozen times, Eu disse a ele, talvez meia dúzia de vezes. I said, I've never seen Niagara Falls so dead. Eu nunca vi esta zona das quedas de Niagara tão morta. What did I mean? O que é que eu significava com isso? I meant that there was no activity. It wasn't active. O que eu queria dizer é que não havia atividade, não era ativo. I'm used to seeing all sorts of people. É um lugar muito turístico, eu estou muito habituado a ver aquilo cheio de pessoas. Numerous tourists taking pictures with their camera. Turistas a tirar fotos com as suas câmaras. Lots of cars and lots of hotels. Muitos carros, hotéis cheios de pessoas. People selling ice cream and cotton candy. Pessoas a venderem gelado e algodão doce. But I saw none of this. Mas eu não vi nada disso. There was no activity. Não havia atividade nenhuma. And at least 6 times I told him, I've never seen Niagara Falls this dead. Pelo menos 6 vezes eu mencionei, nunca vi Niagara assim tão morto, No activity. sem And atividade. this is how James is using the word dead. E é assim que Tiago está a usar a palavra morte. He's talking to Christians. Ele está a falar a crentes. And he's saying, if you do not have works with your faith, Ele está a dizer, se tu não tens boas obras com a tua fé, you become inactive. tu te tornaste desativado ou inativo. And this is useless. E agora és inútil. I want you to think of another illustration I'm going to give you. Eu vou vos dar outra ilustração. If I said to you about some couple I knew and I said that marriage is dead, what do I mean? Se eu vos dissesse, referindo a algum casal que eu conhecia, olha, aquele casamento está morto, o que é que eu quero dizer com isso?
When I say a marriage is dead, I mean it lacks something. There's no activity going on. Quando eu digo que um casamento está morto, eu estou a dizer que falta ali alguma coisa, não há atividade normal ali. It lacks romance. Falta romance, It lacks passion. falta paixão, It lacks affection. falta afeição. There's nothing going on in the bedroom behind closed doors. Não há nada a acontecer no quarto de cama quando fecham a porta. The marriage is dead. O casamento está morto, It's inactive. está inativo And this is of no value. e não tem valor. The couple is really genuinely married. Esse casal está genuinamente casado. If you were to ask them to see their marriage license or certificate, they could show you. Se nós perguntássemos, quero ver o vosso certificado de casamento, eles podiam demonstrar. And yet the marriage has died. Mas o casamento está morto. That presupposes that the marriage was once very active. Mas isso pressupõe que houve uma altura em que o casamento estava muito ativo. At one time it had passion. A alguma altura no passado tinha paixão, At one time it had intimacy. tinha intimidade, At one time it had affection. tinha afeição, It was alive. era vivo. And this is how James is using the word dead. E é assim que Tiago está a usar a palavra morte. He says faith by itself, if it does not have works, is dead. That is, it's inactive. Tiago diz que a fé sem as boas obras está morta, ou seja, está inativo. So we have to be careful on how we understand words, Então nós temos que ter cuidado em como nós compreendemos as palavras, because words can have more than one meaning. porque as palavras podem ter mais que um significado. So in your chart here, you have number 6 is how James is using this. Então na vossa tabela, a forma como Tiago está a usar a palavra morte é o número 6. And yet many Christians don't understand this. E mesmo assim, há muitos crentes que não compreendem isto. Now let's go back and look at another word Vamos olhar para outra palavra, in verse 4. em versículo 4. James asks a question, can faith save him? E agora aqui a pergunta é feita: será que a fé pode nos salvar? And I'm not sure how it translates in Portuguese, Eu não sei como é que traduz em português. but this is what James is talking about É isto que Tiago está a falar. What's the in reference? James 14, 2 verse 14. Tiago 2, versículo 14. Yeah, Sorry. but this is where we have a problem with preserve. Oh, yes. Right? Yes, I'll do my best. Okay. Maybe Carlos can help. Há Okay, aqui maybe uma we can- palavra que é difícil traduzir para o português. Okay, so Já vamos ver. so the word saved has more than one meaning. I'm not sure how you use it in Portuguese. Então, a palavra salvar tem mais que um sentido. E vamos ver como isto vai traduzir para português. James is talking about preserving one's life. Tiago está a falar sobre preservar a sua vida, a vida de alguém. He's talking about to Christians and asking them to preserve their life. Ele está a falar a crentes e está a pedir-lhes para preservarem a sua vida. That is to make their life count for all eternity. Está a falar da vida terrestre. Ele está a dizer para eles fazerem com que a sua vida terrestre valha alguma coisa para a eternidade. If they accept his wisdom that he imparts, they will live a very fruitful life. Se um crente aceitar e aplicar a sabedoria que Deus dá para a sua vida terrestre, eles vão viver uma vida muito frutífera e que terá consequências boas na eternidade, haverá galardão. So Christians will live one of two lives. Então o crente pode viver tem duas vidas que o crente pode escolher. They will either live a very fruitful life Portanto, o crente pode escolher uma vida terrestre muito frutífera, cheio de fruto, that has value for all eternity, e isso vai dar valor para toda a eternidade, or they will live a wasted life that has no value at all. ou podem viver uma vida desperdiçada que não tem valor nenhum. A Christian who is not doing good works is living a wasted life. Crente que não está a fazer boas obras está a viver uma vida desperdiçada. The Christian who is doing good works is living a fruitful life. Crente que faz boas obras está a viver uma vida cheia de bom fruto. And this will have its value at the judgment seat of E Christ. isto vai ter muito valor quando o crente é julgado pelo seu serviço ao Senhor. When Christ reviews every single one of his children's lives, Quando Cristo vai rever a vida de cada dos seus filhos. he's going to be examining their works. Ele vai examinar as suas boas obras como crentes. What did they do since trusting in him?
O que é que eles fizeram desde que confiaram no Senhor Jesus Did Cristo? they do good works? Fizeram boas obras Or were they just watching television ou estiveram a passar o tempo a ver televisão? and living a life of pleasure? Ou viver uma vida de prazer? This is nothing but a wasted life. Isso é uma vida desperdiçada. So many Christians, they don't read this book or study this book. Muitos crentes não investem tempo a ler este livro e a estudar este livro. See, this book is eternal. Este livro é eterno. The Lord Jesus Christ said these words. O Senhor Jesus Cristo diz estas palavras: Heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. And yet many people neglect to read this book. Mesmo assim, muitos negligenciam este livro. This book has eternal value. Este livro tem valor eterno. Watching television has no value in eternity. Ver televisão não tem valor nenhum na And yet many eternidade. Christians want to choose that path. Mas muitos crentes escolhem esse caminho. They don't want to spend time in prayer, praying for their neighbors. Não querem investir tempo orando pelos seus vizinhos. They'd rather be on a pleasure cruise. Preferem estar num cruzeiro de prazer. They don't want to share the gospel. Não querem partilhar o evangelho. They're too busy with other things. Estão ocupados demais com outras coisas. This is the wasted life. Isto é uma vida cheia de desperdício. See, Christians should be known for doing good works. Crente devia de ser conhecido por ser alguém que faz boas obras. And this is what James is getting at. This is the heart of James' epistle. E este é o objetivo aqui da epístola de Tiago, é o coração daquilo que ele está a tentar transmitir. James is not saying that we need works to be saved. Tiago não está a dizer que as obras são necessárias para a salvação. But he's telling Christians they need to have good works Mas ele está a dizer aos que já estão salvos que eles precisam de ter boas obras. in order to preserve their life, in order to make their life count for all eternity. Para poderem preservar as suas vidas terrestres, ou seja, fazer as suas vidas valer alguma coisa para a eternidade. So we're going to now turn to the very last page, Nós vamos virar At the então back. para a última página and I want to show you what James is not speaking about. e eu quero vos falar daquilo que Tiago não está a falar. And yet, sorry, Quero uma extra cópia? an extra copy? I give them to, you need this one or English? O irmão pode dar uma cópia à minha esposa? Nós temos um casamento vivo e ativo. Não, para a minha esposa. Ok, muito bem. Obrigado. Sorry. Yeah, that's okay. Not a problem. Obrigado. Is everybody with me? Estão todos comigo agora? Are we all clear Estamos todos esclarecidos that eternal life is a free gift? que a vida eterna é uma dádiva gratuita? I want you to be very clear in your mind, Eu quero que nas vossas mentes isto seja bem claro, because there are many who are teaching the very opposite. porque há muitos que estão a ensinar o contrário. Okay, so we're going to go to the last page Então vamos para a última página of your handout. das vossas fotocópias. Notice what it says on it. Vejam o que está aqui escrito. James is not speaking of being saved by faith plus works. Tiago não está a dizer que se pode ser salvo pela fé mais as boas obras. This is what the Roman Catholic Church teaches. É isso que a Igreja Católica Romana ensina. This is what the Pope believes. É isto que o sumo sacerdote, o Papa, acredita. And it is wrong. E é errado. It's false doctrine. É doutrina falsa. And many people are following those ways, and they're following onto the path of hell. E muitos estão a segui-lo e eles estão a segui-lo para o inferno. James is not speaking of faith that works, Tiago não fala de obras de fé que trabalha, as if works automatically follow faith. como se as boas obras vão seguir a nossa fé em Cristo automaticamente. James is not saying that works will prove whether someone has not been really saved. O Tiago não está a dizer que as boas obras vão provar ou evidenciar que alguém foi ou não foi salvo. This is what Calvinists believe. Isto é o que os calvinistas acreditam. Calvinists will tell you that you need to have good works in order to prove you have the right kind of faith. Os calvinistas ensinam que uma pessoa tem que ter muitas boas obras para provar que foram eleitos e que estão salvos. And Calvinists follow the same understanding as the Roman Catholic E Church. os calvinistas estão a seguir o mesmo entendimento que a Igreja Católica Romana. They came and got their ideology from Augustine.
A sua ideologia veio de um católico romano chamado Agostinho. Works cannot prove whether someone has eternal life or not. As obras não provem se alguém tem ou não tem a vida eterna. And yet there are many people who believe this. Mas há muitos que acreditam assim. I'm going to ask you a question by an illustration. Eu vou-vos fazer uma pergunta através de uma ilustração. If you were driving down the street and you saw a couple, a man and a woman kissing, does that prove that they're really married? Se nós estávamos a passar aqui na estrada e víssemos um casal a beijarem-se, isso é prova de que estão casados? Is this evidence that they are really a married couple? Isto é evidência que são de facto casados? There are many people who are not married and yet they are kissing and sleeping together. Há muitos que não estão casados e estão a beijar-se e até a dormir juntos. It is not evidence Isso não é evidência that they are married. que são casados. And neither is the lack thereof. E também a falta destas coisas There are many não é prova. people who are genuinely married. Há pessoas que são genuinamente casadas, And yet there's nothing going on in the bedroom. mas nada se passa no quarto de cama. They don't kiss one another. Não se beijam. This is not evidence that they are not really married. Isso não é evidência de que não estão casados. You can't go to a court. Não podem ir ao tribunal. You can't go to the courthouse and stand before the judge and say, look, this couple is not really married because this is not happening. Não se pode dizer no tribunal perante o juiz, olha, este casal não está casado porque tem um casamento inativo. Works cannot prove faith. As obras não provam a nossa fé. All works can do is demonstrate that one's faith is active, it's alive. Tudo o que as obras podem provar é que a nossa fé está ativa. So notice what I've said here, what James is saying. Então veja aqui que eu digo aqui na quinta linha, mais ou menos, o que é que Tiago está a dizer. James is exhorting believers to manifest their faith, Tiago está a exortar os crentes para manifestarem a sua fé, to make it active, fazer a sua fé ativa, to bring their faith to its intended purpose. para trazer, fazer com que a sua fé tenha propósito. Not only in words, but in works. Não só com as palavras, mas também com as obras. If a believer lacks works in their life, Se um crente tem falta de boas obras na sua vida, their faith has become inactive and unproductive. a sua fé se tornou inativa e improdutiva, sem produto. Notice the verse that I quote Vejam o versículo que eu vou citar. from 1 Timothy chapter 5. De 1 Timóteo, capítulo 5, está em letras muito pequenitas, neste parágrafo maior aqui. So the verse before verse 6 is verse 5. Antes do versículo 6 é o versículo 5. And it says that the woman who is really a true widow, a widow indeed, Está a falar sobre uma mulher que é verdadeiramente uma viúva, she continues in prayer and supplication. que ela continua em oração e suplicações. But the widow who lives in pleasure is dead while she lives. Mas a viúva que vive em deleites ou em prazeres, vivendo, está morta ou inativa. The one who's living in pleasure is inactive in prayer and supplication. A que está a viver nos seus prazeres está inativa nas suas orações e súplicas. And she's living an inactive and useless life. Ela está a viver uma vida inativa e inútil. So for Christians, we want to have our lives count for all eternity. We want active lives. Como cristãos, nós queremos que as nossas vidas sejam ativas e que valem alguma coisa para a eternidade. We want to be active in our Bible study. Queremos ser ativos no nosso estudo da Bíblia, We want to be active in prayer. ativos em oração, We want to be active in evangelism. ativos em evangelismo. We want to make our lives count for all eternity. Queremos que as nossas vidas valem alguma coisa para a eternidade. But Satan doesn't want you to be active. Mas Satanás não quer que sejam ativos. He wants you to live a useless life. Querem que as vossas vidas sejam inúteis. He doesn't want you to tell and share the gospel with your neighbors. Ele não quer que vocês partilhem o evangelho com os vossos vizinhos, com o próximo. So that's why he gives many things for distraction. É por isso que ele nos dá tantas coisas para nos distrair. Television, Televisão, video games, jogos de vídeo, living on pleasure cruises, ir a cruzeiros, doing all sorts of things that have no eternal value. fazer muitas coisas que não têm valor nenhum para a eternidade. James wants his readers to know that the application of wisdom that he gives will preserve their lives. Tiago quer que as pessoas saibam
que se as pessoas aplicam a sabedoria de Deus nas suas vidas, que eles vão preservar as suas vidas terrestres. It will preserve their lives now and for all eternity. Vai preservar as suas vidas em atividade para o Senhor agora e também para toda a eternidade. The expression of a believer's faith through good works brings blessing to the believer and benefit to those who are in need. Portanto, a expressão da fé do crente através das boas obras traz bênção ao crente e benefício aos que têm necessidades. Notice the next sentence. Vejam o penúltimo parágrafo. Actions and behavior do not determine one's belief. Actions and behavior determine one's commitments. As ações e o comportamento não determinam as crenças de um crente. Ações e comportamento determinam os compromissos de um crente. At the very end of James chapter 2, ao fim de Tiago, capítulo 2, James gives us the example of Rahab. Ele dá o exemplo de Rahab. And it tells us that what James is saying is Rahab demonstrated that her faith was alive and active. E o que o Tiago está a dizer é que a fé de Rahab estava ativa. She showed this by doing her good works to the spies that she received. Ela demonstrou a fé que ela tinha pela forma como ela fez boas obras para estes espiões israelitas. And by her good works she was justified in their sight. E pelas suas boas obras ela foi justificada aos olhos dos israelitas. Not in God's sight. Não foi nos olhos de Deus. We are justified in God's sight by faith and faith alone. Nós somos justificados nos olhos de Deus pela fé e somente pela fé. But we're justified in our eyes of our fellow man through works and works alone. Mas nós somos justificados aos olhos de outros seres humanos pelas obras. So there's two different justifications. Então há dois tipos de justificação. Don't confuse them. Não os confunde. One is before God. É perante Deus. And it's by faith and faith alone. E é pela fé e somente pela fé. One is in the eyes, the other is in the eyes of our fellow man. E o outro é nos olhos do nosso próximo. And that is by works and works alone. E aí é pelas obras. When someone sees us doing good works, they're saying, yes, he is a good person. Quando alguém nos vê fazer boas obras, eles dizem, esta pessoa é uma pessoa boa. He's doing the right thing. Ele está a fazer a coisa certa. So that's why I wanted to deal a little bit with the book of James. Então é por isso que eu queria focar um pouco no livro de Tiago. Because the Roman Catholic Church doesn't understand this book. Porque a Igreja Católica Romana não percebe este livro. They don't understand who James is talking to. Eles não entendem a quem Tiago estava a referir-se. They don't understand what the word dead means. Não percebem a palavra morte como está a ser usada aqui. And therefore, because they fail to understand it, they pervert the book of E James. porque eles falham em compreender como o que Tiago escreveu, eles estão a perverter o sentido deste livro. Calvinists are also guilty of this. Os calvinistas também têm culpa disto. They don't understand what who James is talking to. Eles não compreendem a audiência de Tiago. And they don't understand what the word dead E means. não percebem o que quer dizer a palavra morte. It is absolutely important that we understand very clearly the gospel. É muito importante que nós percebemos muito bem, muito claramente o que é o Evangelho. The gospel is so simple that even a little child can accept it. O Evangelho é tão simples que até uma criança pequena consegue compreender e aceitar. They can accept the free gift. Eles podem aceitar esta dádiva gratuita. By faith in Jesus Christ alone. Pela fé em Cristo Jesus e em Cristo Jesus somente. That's what this book teaches. É o que este livro ensina. And yet many don't want to read from this book. Mas muitos não querem ler este livro. They'd rather tell you their traditions. Querem falar das suas tradições. They say, come to church and pay because I need to pay the priest. Venham à igreja e dão dinheiro porque precisamos pagar o sacerdote. And they are enriching themselves at the expense of the Word of God. Eles estão a enriquecer à custa da Bíblia. If you do not believe eternal life is a free gift, Se não acreditas que a vida eterna é uma dádiva gratuita, I'm going to leave you with these words. eu vou-vos deixar com estas palavras. You are under the strongest curse that Paul could call on a person. Tu estás debaixo da pior maldição que existe. And we find this in Galatians chapter 1. Nós encontramos isto em Gálatas, capítulo 1. Okay, we're going to read 3 verses from Galatians chapter 1. Vamos ler 3 versículos neste capítulo. And I leave you with these words. Vou-vos deixar com estas palavras. Verse 7 to verse 9. Versículos 7 a 9. Gálatas, capítulo 1, versículos 7 até 9. O qual,
não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja amaldiçoado com a maldição pior que existe. Versículo 9. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. In verse 7, Paul tells us that there are those who are perverting the gospel of Christ. No versículo 7, Paulo diz que há aqueles que estão a perverter ou transtornar o Evangelho de Cristo. And then he says in verse 8, even if we or an angel from heaven, E no versículo 8, Paulo diz, mesmo que nós, os apóstolos, ou um anjo do céu, if we're to preach another gospel, let him be accursed. se nós pregarmos outro Evangelho, que sejamos, ou que aquela pessoa seja amaldiçoada. And then he repeats this in verse 9. Ele repete no versículo 9. The strongest curse that he could place upon that person. A maldição mais forte que se pode fazer na cultura desse tempo. And if you study that curse, you'll find it in the Old Testament. It means to utterly devote to destruction. E se nós estudarmos a palavra anátema, o equivalente no Velho Testamento, ele significa uma destruição absoluta e completa. And there are many today who are perverting the gospel of Jesus E há Christ. muitos hoje que estão a perverter, a distorcer o Evangelho de Cristo. They don't want the gospel to be free. Não querem que o Evangelho seja gratuito. They deny that. Eles negam isso. They said you need good works. Dizem, é preciso ter boas You obras. need a life of holiness. Preciso uma vida de santidade. You need to come to church regularly. Tens que vir à igreja regularmente. You must give money. Tens que dar dinheiro. You must pray to Mary and the saints. Tens que orar a Maria e aos santos. All these things. Todas estas coisas. And Paul says they are under the strongest curse. E Paulo diz que eles estão debaixo da maldição mais forte que It is a existe. serious thing to tamper with the gospel. É uma coisa muito séria mexer com o Evangelho. I want everyone to be clear when they leave this building. Eu quero que todos sejam claros sobre isto quando saírem deste edifício. That eternal life is absolutely free. A vida eterna é absolutamente gratuita. It costs you nothing, Custa-vos nada, but it costs God everything. mas custou a Deus tudo. You could never buy eternal life. Nunca poderás comprar a vida eterna. Therefore, it has to be offered freely. Ela é oferecida gratuitamente. And that's what God wants to do to offer each person. E é isso que Deus quer oferecer a cada pessoa. Out of his goodness of his heart and his grace, he offers eternal life to all who will accept him. Da bondade do seu coração e da sua graça, Ele quer oferecer a vida eterna gratuitamente a todos. And yet many reject his offer and say, I don't want it. Mas muitos rejeitam a sua oferta e dizem, não quero. And others will say, oh, but I will pay you. I will give you this money. I will do this. E outros dizem, sim, mas eu quero também dar isto e fazer isto. And by believing this, they spit in the face of God. E fazendo isso estão a cuspir na cara de They will Deus. find it a coming day at the judgment that they've insulted the God of heaven. Quando chegarem ao tribunal do trono branco, vão descobrir que eles insultaram o Deus do céu. When the Lord Jesus offered eternal life as the gift of God to that woman, he meant every word he said. Quando Jesus ofereceu a vida eterna àquela mulher samaritana, ele estava a falar com muita seriedade. And how dare people pervert or change the gospel. E é muita pena que há pessoas que atrevem a distorcer o Evangelho. So the question is, have you received God's free gift? Então a pergunta é, já recebeste essa dádiva gratuita? Have you had your thirst quenched for all eternity? Já tens a tua sede eliminada para toda a eternidade? I leave you with those thoughts. Eu vou-vos deixar com esse I pensamento. pray that each one here has had that moment in their life when they accepted God's free gift. Eu vou orar que cada um aqui já aceitou essa dádiva gratuita. And they did so by simple childlike faith. E que fizeram isso com uma fé simples como de uma criança. Let's close in a word of prayer. Vamos fechar numa oração. Do you want to translate? Sure. Father in heaven, we thank you again for your Son, the Lord Jesus. Pai no céu, nós queremos outra vez te agradecer pelo Filho, o Senhor Jesus Cristo. We thank you for sending your Son to die for us. Agradecemos porque enviaste o teu Filho para morrer por nós. We can think of the suffering that he endured Nós pensamos no sofrimento que ele sofreu because of our wickedness, our sin. por causa do nosso pecado e da nossa maldade. That there on the cross he received the righteous judgment of our sin.
Naquela cruz ele recebeu o julgamento pelo nosso pecado. Upon himself, Ele recebeu isso sobre o seu próprio corpo. that he paid the debt. Ele pagou a nossa dívida. The debt that we could never pay. Uma dívida que nós nunca poderíamos pagar. And because he has done this, we can have eternal life E if we will, porque ele fez isso, nós podemos ter a vida eterna. if we will simply accept it as a little child. Se nós aceitamos isto como uma criança. We thank you for this assembly here, Agradecemos-te por esta assembleia aqui, for the testimony they have, pelo testemunho que eles têm, for their activity in the community, pela sua atividade na sua comunidade, for them training the little children. por eles treinando as suas crianças. And we pray, Lord, that you would help them in their testimony, E nós pedimos, Senhor, que possas os ajudar no seu testemunho and that you would build them up in their most holy faith. e que podes os edificar na sua fé. That each one will hear at the judgment, well done, good and faithful servant. Que cada um aqui possa ouvir no julgamento, bem está, meu bom e fiel servo. And we just ask, Lord, that you would part us now with your protective hand. Nós te pedimos agora que nos possas despedir com a tua mão protetora. Bring us home safely, Traz-nos todos para casa, são e salvamente, that we might be bright lights for you. e que sejamos luzes brilhantes para ti. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.